vai ser projetado ali e você pode acompanhar pelo telão. Mateus capítulo 26. Amém, irmãos? Veja só, nós estamos próximo de comemorar uma das datas mais importantes para nós cristãos. Nós estamos próximo do domingo de Páscoa. Nós estamos a uma semana do domingo de Páscoa. A Páscoa nada mais é, domingo nós vamos falar mais profundamente sobre isso, mas hoje aqui eu quero dar uma introdução sobre esse momento. A Páscoa nada mais é do que o segundo nascimento de Jesus. Nós sabemos que o Natal comemora-se o nascimento de Jesus. Mas ali no Natal se comemora o nascimento de Jesus de Nazaré. E na Páscoa se comemora o aniversário, o nascimento, melhor dizendo, de Jesus Cristo. Existe uma diferença entre os dois, apesar de serem o mesmo. Muitos aqui que já têm acesso ao Evangelho da Graça conseguem, quando ouve isso, entender. Talvez você que está tendo acesso agora, talvez você fique um pouco sem saber o que eu estou dizendo, mas fique tranquilo. Você vai conhecer, você vai entender a diferença, o porquê que nós olhamos para Jesus e entendemos que existia um momento que era o Jesus de Nazaré e outro momento que é o Jesus Cristo. Não é coisa da nossa cabeça, está ali na Bíblia. Talvez para muitos é mistério, para muitos ainda está oculto, mas Deus vai se revelar a você, você vai compreender isso. Amém? O fato é que a Páscoa nós temos o nascimento, a ressurreição de Jesus e ali o nascimento de Jesus Cristo. O que eu quero mostrar para você é que nessa semana muitos acontecimentos ocorreram até chegar à crucificação, à morte e à ressurreição de Jesus. Muitos acontecimentos. Nós temos uma semana antes de Jesus entrando, com a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele ali entra em Jerusalém montado em um jumentinho, tem todo um porquê disso. Não é nada por acaso esse relato na Bíblia. Ali mostra a soberania, o senhorio do Senhor Jesus. Nós temos ali então a entrada triunfal. Nós também, nesse período, nós vimos outros acontecimentos, que é um deles que eu vou falar com você aqui. O que eu quero falar com vocês hoje aqui é sobre a traição dos discípulos de Jesus, que aconteceu exatamente no momento que ele mais precisava, no momento em que ele mais iria precisar. Dois dos seus discípulos evidenciam muito os seus atos de traições. Eu quero que você venha meditar comigo e eu vou mostrar os dois erros e como esses discípulos se comportaram diante desses dois erros. E aqui serve uma lição para nós. Amém, pessoal? Amém. Mateus capítulo 26, o versículo 14 ao versículo 16, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes. Ele perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês, se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço. Diga comigo, 30 moedas de prata. Amém? 30 moedas de prata foi o preço para que Judas entregasse o seu Senhor. Nós sabemos, já aprendemos isso aqui, que Judas ele não nasceu traidor, ele não foi levantado para discípulo como alguém para trair Jesus, apesar de ser uma profecia que um seria o traidor. Consegue compreender disso? Judas foi escolhido para ser um dos discípulos, mas ele não foi escolhido aleatório, não foi uma coisa aleatória, que Jesus olhou e falou: é você. Jesus, antes de escolher Judas, ele orou a Deus, e após a oração,
ele escolhe Judas. Judas era um economista falido, um economista sem expressão, um economista que ninguém conhecia. E a partir do momento em que ele começa a andar com Jesus, ele passa a estar em evidência, porque Jesus faz isso. Jesus, ele tira as pessoas do anonimato e coloca as pessoas em evidência. Amém, queridos? Acredite nisso. Se você andar com Jesus, você vai sair do anonimato. Ele vai te colocar em evidência. Olha para o teu vizinho e diga assim: se prepare para isso. Mas eu acho que vocês não estão crendo não. Eu acho que você está achando que isso aqui é babaquice. Eu não sei se você entendeu. Eu vou repetir. Jesus, ele tira quem o segue, ele tira os seus discípulos do anonimato e coloca em evidência. Diga crendo nisso, diga para o seu vizinho: Jesus vai te colocar em evidência. Diga: se prepare para isso. Amém? Ele vai fazer com que você sobressaia. Judas era um economista, um homem muito estudado, mas e daí? Quem conhecia Judas? Ninguém conhecia Judas. Apesar de toda a habilidade, toda a capacidade dele, ele era um ser humano apagado, sem expressão. Mas a partir do momento em que ele começou a andar com Jesus, ele passou a ter destaque na sociedade. Ele passou a chamar a atenção das pessoas, não por ele, mas porque ele estava ao lado de Jesus Cristo. Amém? Então o fato dele caminhar com Jesus fez com que ele se destacasse no meio das autoridades, fez com que ele se destacasse no meio da sociedade. Jesus evidenciou Pedro e mostrou Pedro para a sociedade, Judas, e mostrou Judas para a sociedade. Jesus mostrou Judas para as autoridades. Judas passou a ter um relacionamento que ele não tinha antes. Através de Jesus, Judas começou a ter um network, conhece essa expressão? Que ele não tinha antes. E por isso, as autoridades querendo crucificar Jesus e pegar Jesus, eles precisavam ter acesso a Jesus. E Judas, ele já com um coração corrompido, Judas já com um coração destruído, aquilo que Deus tinha construído, ele permitiu que Satanás destruísse. Judas então é usado para levar aqueles que queriam prender Jesus a pegar Jesus. Agora, por que as autoridades precisavam pegar Jesus? Por que precisava de um ponto de contato? Por que precisava de uma pessoa entregando? Nós aprendemos muitas coisas aqui. Não vou entrar em todos os detalhes, mas a primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu gosto sempre de realçar, é que Jesus, apesar de ser Deus aqui, ele andava como a sua época, ele andava como as pessoas da sua época. Ele era uma pessoa comum. Quando eu digo comum, é uma pessoa normal, não era um diferentão. Porque tem gente que pensa que ser cristão é ser um diferentão, não é verdade? É ser uma pessoa que parece que é um ET, que não vive nessa geração, que não vive nesse tempo. E quando eu falo ser dessa geração, eu não estou falando sobre imoralidade, não estou falando sobre pecado, não estou falando sobre o pensamento dessa geração. Eu estou falando em ser um ser humano normal. E Jesus era tão normal que, para que eles pudessem saber quem era Jesus no meio de todos aqueles homens, o que precisou acontecer? Diga comigo: precisou de um sinal. Se Jesus fosse o diferentão, não precisaria de sinal para que eles prendessem Jesus. Jesus iria se destacar por ser diferente. Estão me compreendendo? Ele iria se destacar por ter um cabelo roxo, por ter um cabelo vermelho, por ter... Estou parafraseando aqui, inventando coisas, para você entender que ele não era diferente, ele era como todos da sua geração. Amém? A diferença dele estava na sua essência. De um glória a Deus. E precisou de um sinal, precisou de um beijo. Judas então disse: fechado o acordo, por 30 moedas de prata eu entrego Jesus. Aquele a quem eu beijar no rosto, esse é Jesus. Então precisou de um sinal, e foi isso que aconteceu. Então Jesus, ele é pego, preso, e nós sabemos que passa pelo todo o processo que todos nós conhecemos da crucificação. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque eu quero aqui mostrar para você o pecado de Judas. Eu quero aqui que você venha prestar atenção nas ações de Judas
E depois, o que ele faz depois de perceber o erro que tinha feito? Ele então entrega Jesus, e Jesus passa por todo aquele processo e é levado à crucificação. Nesse momento, Judas percebe a besteira que fez. Todos sabem disso? Judas, ele vê que ele cometeu um erro muito grande. Agora, como que Judas se comporta diante da consciência de ter errado? Vamos ver o comportamento de Judas. Mateus capítulo 27, versículo 3. Mateus capítulo 27, versículo 3. Nós vamos ler até o versículo 5. Diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, diga comigo, foi tomado de remorso. Presta atenção, algumas versões pode estar, foi tomado de arrependimento. Eu quero dizer para você, que apesar de estar aí arrependimento, na sua versão, ela foi mal traduzida. E eu te mostro, nós vamos entender hoje por que foi mal traduzido. O contexto prova isso. O correto é remorso. Amém? Vamos entender aqui. Quando Judas, o que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu, presta atenção nos detalhes, você vai identificar o que é remorso. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Vamos lá. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e fez o quê? Enforcou-se. Meu irmão, o Judas, ele comete um grande erro. Ele trai o seu Senhor. E quando ele percebe o erro dele, ele sente remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é sentir até uma tristeza pelo erro que cometeu, mas não é arrependimento. Porque a palavra arrependimento tem um significado que identifica, quando você entende o significado da palavra remorso, você identifica quem de fato se arrepende. Amém? Desculpa, quando você entende o significado da palavra arrependimento, você entende de fato quem está arrependido. A palavra arrependimento significa mudança de pensamento e de direção. Diga comigo, arrependimento significa mudança de pensamento e de direção. Então, arrepender-se não é você chegar na igreja e dizer: pai, estou arrependido. Se você não muda o seu modo de pensar sobre aquele assunto e não muda a tua atitude, você não se arrependeu. Você pode sentir remorso, você pode se sentir frustrado pela besteira que você fez, você pode se sentir frustrado pelo erro que cometeu, mas você não muda, porque numa próxima oportunidade você vai fazer a mesma coisa. Quem sente remorso até fica triste pelo erro, fica se culpando por aquilo que fez, mas o remorso não leva a pessoa a uma mudança de vida. É tão fato que Judas não se arrependeu, porque quando você está arrependido contra algo que você fez a alguém, você vai à pessoa que você errou e pede perdão a ela. É assim ou não é? Perdão. Se você se arrependeu, se eu fiz algo contra o André e eu me arrependi pelo que fiz, faz sentido eu ir lá falar para o Maico: puxa, cometi um erro contra o André, estou muito arrependido, Maico. Eu estou me arrependendo? Eu estou com remorso, eu estou reprovando a minha ação, mas não estou arrependido. Por quê? Porque se eu estivesse arrependido, eu mudaria o meu comportamento, iria lá
e diria para ele: André, pequei contra você, irmão, errei, me perdoa. Arrependimento é mudança de pensamento. Eu fiz algo contra ele, mudei meu pensamento, está errado o que eu fiz com ele, ele não merece isso, me perdoa. Conseguiram compreender? Judas fez isso. Ele, quando viu o que ele fez, ele diz: pequei contra sangue inocente. Mas ele não foi até onde Jesus estava, ele não ficou lá perto de Jesus, para chegar diante de Jesus, mesmo sendo crucificado, e dito a Jesus: me perdoa. Não, o que ele fez? Ele foi para o sacerdote, ele foi lá para o religioso, para as autoridades, que pagou para ele trair, e disse: eu cometi um erro. O que as autoridades falaram para ele? O problema é seu, eu paguei o acordo, eu paguei, você fez, eu não tenho mais nada a ver com isso, a responsabilidade é sua agora. Segundo erro que mostra remorso, ele pega as 30 moedas e joga lá para o sacerdote: estou te devolvendo. Consegue compreender? Não era lá, irmão, ele não tinha nada mais que o sacerdote, ele não pecou contra o sacerdote, ele não tinha que reparar o sacerdote, ele tinha que ir até Jesus e reparar o que ele causou a Jesus. Então, meu irmão, eu quero que essa mensagem te leve a uma reflexão. Todos nós erramos aqui, amém? Se você não errou, das duas uma: ou você é mentiroso ou você é Jesus aqui. Bom, como você não é Jesus, então você é mentiroso, já acabou de errar. Não é verdade, meu irmão? Porque a Bíblia diz que quando nós não erramos, mentimos, e ali nasceu um erro, nasceu um pecado. É ou não é verdade? Quando dizemos que não erramos, ali nasceu um erro. Então todos nós aqui pecamos, todos nós aqui erramos. E sabe qual é o problema maior? É que geralmente quem tem mais de 30, 40, 50, 60, 70, tem mais pecado do que o de 20, o de 15 e o de 10. É ou não é verdade? Por quê? Você viveu mais, irmão, você cometeu mais besteira. Só que o novinho, ele vai fazer besteira na vida, vai ou não vai? A questão é o que você faz com as besteiras que você fez. O que você faz diante do erro que você cometeu? Muitos nunca vão mudar de vida, meu irmão, porque simplesmente sentem remorso, se reprovam. E ali eles ficam com um sentimento de culpa. O sentimento de culpa é uma maneira de você dizer: eu preciso me salvar, eu então vou me punir, eu vou me castigar, porque eu preciso conquistar minha vitória, eu preciso conquistar minha bênção, eu preciso conquistar minha salvação. E assim você não consegue. Então existem muitas pessoas que não mudam de vida, porque eles simplesmente têm remorso. Talvez, meu irmão, pessoas aqui não se enforcaram no sentido literal, mas estão mortos, porque o remorso não te deixa construir uma nova história. O remorso te mata. O remorso faz você ficar estacionado naquele erro. O remorso faz você ficar parado na onde você errou, aonde você pecou. Você se reprova pelo que você fez, mas você não consegue escrever uma nova história. Toda pessoa que sente remorso por aquilo que fez, é pessoas que se enforcam na vida. Pode não ser no sentido literal como Judas, mas no sentido figurado. Se enforcar significa acabar com a vida. Existem muitas pessoas que acabaram com a sua vida por causa do erro que cometeram. A vida não progride mais, a sua vida não vai mais para frente. Nós vamos ver um outro erro de um outro discípulo. Vamos ver o posicionamento dele. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 69 ao versículo 75. Mateus 26, 69 ao 75. Diz assim a palavra de Deus: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu?
Mas ele o negou diante de todos, dizendo, leiam comigo, não sei do que você está falando. Estão entendendo aí o erro? Diga comigo, mais uma traição. Continua. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, não conheço esse homem. Diga comigo, não conheço esse homem. Estão pegando a visão, queridos? Pegando a visão? Então, imagine o processo. Uma semana para que Jesus fosse crucificado. Uma semana. Um discípulo trai, vende Jesus, entrega Jesus. O outro nega que andou com Jesus. Continuando. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. Leiam comigo isso. O seu modo de falar o denuncia. Como que identificaram que Pedro era um discípulo? Percebe? Quem anda com Jesus fala como Jesus, irmão. É a linguagem da fé. Estão me compreendendo? E por que ele fala como Jesus? A boca fala do que o coração? Se você está cheio de Jesus, você fala igual a Jesus. Consegue compreender? Não identificaram que Pedro era um discípulo porque ele era diferentão, ou porque ele tinha um corte de cabelo que mostrava que ele era um discípulo, ou porque ele usava uma joia, ele usava... Não. Identificaram que Pedro era um discípulo pela essência dele, pela maneira dele falar. Porque você fala daquilo que está cheio o seu coração. Se você coloca para dentro só pecado, só pornografia, quando a sua boca abre, só sai isso daí de dentro. Se você coloca para dentro do seu coração só músicas mundanas, quando você vai se relacionar, você fala o que o cantor sertanejo falou naquela música. Até as suas declarações de amor passam a ser letras de músicas mundanas. Vocês ainda me amam? Apóstolo, mas é tão romântico, afinal de contas estou namorando, eu vou falar o Espírito Santo. Não estou falando disso, irmão. Vem na reunião de casais que você vai aprender. Fica aí o gostinho, amém? Você vai aprender. Não estou dizendo com isso que na hora de você estar lá namorando com a sua mulher, com o seu marido, você coloca lá, eu quero voltar ao primeiro, vai dar problema. Não. Não vai entender que você está falando de Jesus, irmão. Então é melhor. Então não faça isso. O que eu faço, apóstolo? Vem na reunião de casais. Amém. Voltando aqui, queridos. Então diga comigo, a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Continuando. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar, não conheço este homem. Diga comigo, imediatamente um galo cantou. Agora você imagina, quando Pedro começa a sentir a pressão para saber se ele era um dos discípulos, o medo tomou conta do coração dele, e ele trai a confiança de Jesus. Amém, pessoal? Ele trai Jesus, abre a sua boca e começa a lançar maldição, e naquele momento o galo canta, e aí ele lembra do que Jesus disse para ele. Continuando, versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Ele lembrou do que, irmão? Lembrou do que? Arrependimento começa quando você percebe que você foi contra a palavra de Jesus. As suas mudanças ocorrem não porque você tem vontade, mas porque você sabe que Jesus está dizendo algo e você fez contrário. Arrependimento é movido quando você ouve a palavra de Deus e começa a perceber que você está fazendo o contrário, então você arruma, porque você quer andar em linha com a palavra. Então faz diferença arrependimento de divórcio. Nós temos um discípulo que errou, que traiu Jesus.
mas que se enforcou. E nós temos outro discípulo que também traiu, mas ele começa a dar sinais de que ao invés de remorso, ele começa a se arrepender. Pegou a visão? Arrependimento é quando você identifica que você fez algo contrário à palavra e começa a arrumar para estar em linha com a palavra. Percebeu? Arrependimento é a mudança de caminho, atitude. Pegou a visão? Eu quero com essa mensagem que você identifique, meu irmão. Errar, todos nós erramos. Nós temos passado, nós temos falhas. Só que existem pessoas que não avançam, porque estão sentindo remorso do que fizeram. O remorso está muito baseado no que você é vaidoso, puxa, eu fiz isso, como que eu pude fazer isso? Você está reprovando porque você tem vaidade, como que eu errei? Consegue entender? Então você reprova porque você é vaidoso, como que alguém vai descobrir que eu fiz isso, algo tão reprovável, como que eu fui fazer isso, as pessoas vão saber. Então não é arrependimento. Você está preocupado com a sua reputação. Consegue compreender? Você está caí em descrédito. Pedro não estava nem preocupado com isso. Pedro lembrou da palavra de Jesus, irmão. Eu fui contra aquilo que Jesus falou, se cumpriu na minha vida porque eu disse algo. E ele falou que ia acontecer isso. E eu não dei valor à palavra dele. Consegue compreender, irmão? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali fez o quê? Chorou amargamente. Meu irmão, todos nós temos uma vida para frente a ser vivida. O que você vai fazer com o resto de vida que você tem? Você vai se enforcar e deixar de viver? Ou você vai se arrepender e construir uma nova história? Você vai se enforcar e parar a sua vida, como fez Judas, cheio de remorso, preocupado mais com a sua vaidade do que com o que Jesus disse? Ou você vai fazer como Pedro? A palavra diz isso, Jesus falou isso. Eu preciso me arrumar. Jesus diz assim, e eu tenho que parar de dar desculpa, porque as minhas desculpas não conseguem passar por cima da palavra de Jesus e fazer estabelecer as minhas desculpas. A palavra de Jesus que permanece. Meu irmão, conduza a sua vida não com remorso. Todos nós temos passado. E não importa o que você fez. Tem coisa que não dá mais para você voltar lá e arrumar. Não adianta você ficar parado aí. Não adianta mais você ficar aí se enforcando, acabando com a sua vida. Se arrependa e faça como Pedro fez. João capítulo 21, versículo 15. Pedro se arrepende amargamente, irmão. Nós vimos aqui que ele chorou amargamente e ele foi restaurado, meu irmão. Foi restaurado. Depois de comerem, João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse momento aqui, Jesus tinha morrido e ressuscitado. Já tinha passado a crucificação. Jesus está comendo com quem? Quem está ali na mesa com Jesus? Pedro.
Meu irmão, olha que coisa linda. Escute o que eu vou te dizer. Nenhum líder senta na mesa com um traidor. Nenhum. Nenhum líder dá a chance a um traidor. Só que nós estamos falando de Jesus, que consegue ver muito mais do que o erro, que consegue ver muito mais que o pecado, que conseguiu ver um coração quebrantado, que conseguiu saber que aquele homem o traiu, mas que quando percebeu o seu erro, se quebrantou, chorou amargamente. Jesus morre, ressuscita, e está onde, irmão? Isso é graça. Nenhum líder dá segunda chance para um traidor que o prejudicou. E talvez você está pensando, eu também não. Eu não sou líder de nada, eu sou líder só da minha vida, mas eu não dou essa chance. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Jesus, eu vou usar uma linguagem figurativa para te explicar, para tentar fazer você entender. Jesus se quebranta com um coração quebrantado. É uma linguagem figurativa, para você entender o que eu quero te dizer. Jesus consegue ver muito mais que o seu erro. Jesus consegue ver muito mais que o seu pecado. Ele consegue ver se você está arrependido de fato. E sabe o que ele faz? Quando ele vê um coração arrependido, ele age como se nada tivesse acontecido. Ele senta na mesa com você. Ele procura ter comunhão com você. Ele te procura. Meu irmão, esse é o nosso Jesus. E por que você está parado? E por que você não vive? E por que a sua vida não avança? A resposta é, porque ao invés de arrepender, você tem remorso. Ao invés de você se arrepender, mudar a sua mente, mudar as suas atitudes, você fica sentindo remorso. Grave isso, eu estou sendo redundante. Remorso te mata, rouba a sua vida, você não vive. Vamos ver o que Jesus faz. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Percebe? Está ali quem traiu, junto com outros. Jesus senta na mesa, come, não fala do erro, não fala, ó Pedro, te falei que você ia fazer isso? Não jogou na cara, mas olhou para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama mais do que eles? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida. Continua. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas.
3 vezes Jesus pergunta, porque 3 vezes Pedro negou. Amém? Nas 3 vezes que Pedro diz: eu te amo, Senhor, apesar de eu ter te negado, apesar de eu ter sido covarde, apesar de eu ter dito que eu nunca ia deixar o Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo, eu te amo, Jesus. Jesus pergunta de novo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus olha para Pedro e diz assim: eu vou te promover, você vai deixar de ser pescador para ser o fundador da minha igreja. Pedro foi promovido, meu irmão. Arrependimento te promove. Quando você se arrepende, você consegue viver algo novo na sua vida, muito melhor do que o que você viveu. Quando você se arrepende de fato, Deus te dá uma nova chance. Pedro era um pescador, Jesus promove ele a pastor de ovelhas, e usa Pedro para iniciar a igreja dele. Consegue compreender? Qual é a lição que eu aprendo aqui? O remorso nos mata, o arrependimento nos promove. Se a tua história não é diferente do que o que você já viveu, se analise. Provavelmente você sente remorso do que fez. Busque o arrependimento hoje. Busque. Não fique olhando para o passado e dizendo: eu perdi porque fiz isso, eu perdi porque eu fiz aquilo, eu joguei tudo fora, eu mereço. Não, meu irmão, pare de se enforcar. Pare de matar a sua vida. Não tem mais como você voltar lá. Se arrependa de fato e veja a nova vida que Jesus vai te dar. E veja a nova história que Jesus quer escrever com você. Você pode viver uma nova história. Isso não é autoajuda, não é coach, é Bíblia. Amém, pessoal? Isso é Bíblia sagrada. Que essa mensagem faça você se analisar. Você que se distanciou da casa do Pai, não fique com remorso. Se arrependa e viva uma nova história. Receba a promoção do Pai. O filho pródigo, quando voltou, foi promovido. Arrependimento causa promoção. Jesus te coloca a viver uma vida que você nunca imaginou que podia viver. Se põe de pé em nome de Jesus. Deus falou conosco. Agora nós que vamos falar com Ele. Feche os teus olhos. Esse tempo é seu. Fale agora com seu Deus. Fale com teu Senhor. Você não precisa ouvir a minha voz. Faça a tua oração agora.